Fala aí, galerinha do CodeIgniter, aqui é o Fábio e no vídeo de hoje vamos dar uma estudadinha aqui bem rápida na função Multiple Databases, tá? E o que é Multiple Database? Para que serve isso? É uma maneira que você pode fazer para conectar a vários bancos de dados, né, ao mesmo tempo no CodeIgniter, tá? E para que serve isso, né? Às vezes é comum você ter algum sistema que você precisa se conectar num banco X, que vai ler, digamos, alguma coisa de um banco X e vai gravar num banco Y, né? E o banco X, o banco Y, por exemplo, o banco X é Oracle, o banco Y MySQL, o Postgre, enfim. Então, existe essa possibilidade de você ter vários bancos de dados configurados, né? Várias conexões configuradas no CodeIgniter 4, e você eventualmente pode escolher com qual você quer trabalhar. Se você quer trabalhar ao mesmo tempo, tá, você pode mudar de uma para outra no seu mesmo controller ou no seu módulo. Você pode configurar um módulo para conectar num banco X ou no Y. Então é basicamente para isso que serve. E às vezes isso é útil, né? Então o sistema precisa disso, tá? E vamos ver como que você faz isso hoje no CodeIgniter 4, tá? Então você vai ver que é bem tranquilo, é bem simples. Inclusive isso não mudou muito, tá, em relação ao CodeIgniter 3. Tá, tem algumas coisinhas novas aqui, mas basicamente em essência permanece a mesma coisa, a mesma configuração. Tá? Então vamos lá. Eu criei aqui um cenário hipotético aqui bem simples para você entender. O que eu fiz aqui no meu banco de dados local? Eu criei aqui dois bancos de dados, um chamado, né, IT, de YouTube, né, enfim, filial, e outro YouTube matriz. Coloquei o YT aqui só para ele agrupar aqui e ficar mais bonitinho. Tá? E aqui dentro é um banco de dados, então tem uma tabela aqui, ó. No filial existe a tabela clientes, tá? Tem dois registros aqui, e no matriz, né, YT matriz, tem a tabela usuários, certo? Também tem dois registros aqui. Simples assim, tá bem tranquilo. Então vamos imaginar que você precise, né, no teu sistema, você precisa, sei lá, de alguma maneira, de repente, coletar alguma informação do banco de dados filial e de alguma maneira passar isso para o banco de dados na matriz, por exemplo, né? Alguma coisa assim, nesse sentido, beleza? Então, para que a gente consiga fazer isso funcionar, a gente vai ter que conectar nos dois bancos ao mesmo tempo. Então, vamos configurar agora aqui no CodeIgniter. E o que eu tenho aqui? CodeIgniter 4.03, está aqui recém-instalado, tudo em branco, nada além da configuração básica dele. Tá? Claro, nada além do ambiente que está aqui para development, né? A gente já viu isso algumas vezes. Tá? E agora vamos configurar aqui o banco de dados. Então vamos lá. Então vou vir aqui no app, no database, ou melhor, config e database aqui, e vamos configurar aqui. Então, uma rápida explicada aqui. O que nós temos? Por padrão, o CI ele sempre vai olhar aqui nesse atributo aqui chamado default group. Tá? Ele sempre vai apontar para qual grupo de banco de dados que ele vai se conectar. Então você pode ter vários grupos aqui neste arquivo, tá? Vários grupos, cada grupo com a sua conexão, certo? E você pode dizer, aí você diz para o CodeIgniter, né, com qual que ele vai trabalhar quando ele for inicializado. Ou seja, ele precisa ter um grupo padrão que ele precisa se conectar, no mínimo um, ele vai ter que se conectar, claro, caso você, claro, obviamente, trabalhe com um banco de dados, tá? Então, neste caso aqui, vamos configurar este daqui para ele se conectar no banco matriz, por exemplo, tá? Então, vamos configurar o seguinte, ó. Eu vou mudar já o nome aqui, ó, de default. Eu vou colocar aqui, digamos assim, matriz, tá? Então, ele vai apontar também para este daqui, matriz. E aqui vamos configurar agora o nosso banco matriz. Então, qual que é o endereço? O endereço é localhost mesmo. Username vai ser root. Aqui o password não tem. E a database vai ser o quê? YT_matriz. Tá? O resto aqui vai permanecer da mesma maneira. Então veja só, esse aqui então é o banco de dados já que está conectado o padrão, né, no CodeIgniter 4. Quando você quando você instanciar uma classe ou se conectar no banco de alguma maneira, é aqui que ele vai procurar, essa é a primeira conexão. Certo? Vamos aproveitar que já estamos aqui e vamos criar também a configuração para o nosso outro banco de dados. Tá? Então como que a gente faz isso? É bem simples. Então podemos vir aqui, vamos copiar todo esse atributo aqui que já está configurado. Vamos duplicá-lo aqui, ó, e vamos mudar o nome dele para, por exemplo, filial. Tá? E o filial vai se conectar a qual banco? Então, ele vai se conectar no YT filial. Tá? Simples assim. Então, aqui neste momento, isso aqui é somente mais um atributo, né, mais um array aqui com configurações que não estão sendo usadas. Por quê? Porque o CodeIgniter 4 está configurado para olhar sempre no matriz aqui, certo? Então, aqui que ele vai conectar. Se eu vir aqui e colocar, digamos, filial, então, quando eu inicializar o CodeIgniter, ele vai procurar este valor aqui embaixo e vai usar esses dados de conexão. Tá? Então, vamos deixar por enquanto aqui em matriz mesmo. Muito bem, feito isso, qual que é o próximo passo agora? Vamos fazer um exemplozinho lá no nosso controller. Então, vamos ver aqui no
controllers, vamos usar o home mesmo aqui, tá? E aqui eu vou tirar esse welcome message, não vou trabalhar com views aqui, certo? Para a gente ser mais objetivo. E agora vamos fazer o seguinte. Então, uma das maneiras que você pode usar para conectar, a gente vai ver duas maneiras basicamente aqui, através do connection, do Query Builder, do CodeIgniter 4, tá? E outro através de models, beleza? Então vamos começar aqui no Query Builder. Então, por exemplo, aqui, ó. Se eu quiser, digamos, conectar no banco padrão, sem ter que fazer nenhuma configuração a mais, tudo que eu digitar aqui, sem ter que passar outras configurações, já vai ser suficiente para o CodeIgniter 4 se conectar naquele banco padrão, neste caso, né, uma matriz. Então, como que eu faço? Vou criar aqui, por exemplo, uma variável chamada db, e vou chamar aqui o /config /database, e aqui vou chamar a classe, ou melhor, o método connect. Desta maneira aqui, então, ele vai se conectar ao banco padrão e vai criar este objeto aqui para a gente, tá? Então, agora aqui dentro do objeto, eu ganhei alguns métodos, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vou criar uma variável chamada query, recebe, por exemplo, db, query. Lembre-se que no nosso banco matriz, ele tem lá a tabela chamada, deixa eu até confirmar aqui, a tabela chamada clientes, ou melhor, matriz aqui embaixo, usuários, certo? Então, temos esta tabela lá. Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó, select, asterisco, from, usuários, por exemplo. Beleza? Agora aqui, vamos colocar um echo pré, só para ficar mais bonitinho aqui. Pré. E aqui barra pré. E aqui vamos colocar o seguinte, print r, query, get result array. Então, get result array vai trazer para a gente os dados em formato array. Certo? Então, vamos rodar isso aqui e vamos ver o que vai acontecer. F5, então olha aí, ele trouxe para a gente os dados, né? Então, são 2 registros, né? Cada registro é uma nova array, tá? Pedro e Maria, como temos aqui, ó, usuários na matriz, Pedro e Maria. Beleza? Muito bem, e agora se eu quiser conectar na minha tabela filial, como que eu faço isso? Então, é bem tranquilo, eu venho aqui, né, eu posso dizer o seguinte, então eu quero que agora essa conexão aqui, o DB, ele não aponte mais para a matriz, eu quero que ele aponte para a filial. Como que eu faço isso? Então eu passo aqui no construtor, tá, daqui desta classe, né, então veja só que se eu parar o mouse aqui em cima, ó, deixa eu ver se ele vai trazer, ó, ele já traz aqui para a gente a configuração. Então veja que eu posso passar aqui, ó, null, ou melhor, null é o padrão que eu estou passando nesse caso. Quando está null, ele se conecta no banco padrão, né? E eu posso passar, inclusive, até o get shared aqui, que por padrão é true. O que significa isso daqui? Significa que se você não passar, né, se você passar um falso aqui, toda vez que você chamar essa conexão aqui, esse objeto, né, ele vai sempre fazer uma cópia da conexão que já existe, certo? Ele não vai criar uma instância nova daquele objeto, ele não vai criar uma instância nova daquela classe, criando um novo objeto. Então, por padrão, ele sempre faz isso para fins de economia de memória e de performance, tá? Porém, se por algum motivo você precisa de uma outra instância, né, você não quer usar essa instância dessa conexão aqui, então você passa como segundo parâmetro false. A gente não vai ver mais tantos detalhes disso daqui, porque isso aqui é um pouquinho mais intermediário para avançado, e não sei se você vai chegar a este ponto, por enquanto, neste momento, beleza? Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero mudar somente o primeiro, somente o primeiro parâmetro, que vai mudar o meu banco de dados, o meu grupo, né? Então aqui eu informo o nome do grupo que eu criei lá no database, ou seja, aqui, ó. Então eu quero me conectar agora no grupo filial. Então simples assim, ó. Aqui, filial, entre aspas, e pronto. Agora esse DB está conectado naquele banco de dados. Mas aquele banco de dados não tem uma tabela usuários, ela tem uma tabela cliente, ele tem uma tabela clientes. Vamos colocar aqui, ó, clientes, tá? Então vamos executar agora, F5, José e João. Como a gente viu aqui, ó, filial, clientes, José e João, certo? Bem tranquilo, bem fácil, né? E se eu quiser os dois ao mesmo tempo, como que eu faço? Bom, também é tranquilo, o que eu poderia fazer? Digamos que eu posso fazer assim, ó. Posso criar uma variável chamada db, digamos, matriz, que vai se conectar aqui sem nenhum parâmetro na minha conexão matriz, e o db, digamos, filial, né, eu conecto na minha filial. E a partir daqui, agora você consegue, digamos, imagine que você tem várias vendas feitas na filial e você quer recuperar nessa tabela, você faz um loop nela, por exemplo, e para cada loop, por exemplo, você insere no banco dentro da matriz. Então seria alguma coisa assim, seria bem simples de fazer. Vou fazer um exemplo aqui, mais ou menos, não vou colocar em prática, assim, mas seria algo assim, por exemplo, vamos imaginar que você vai percorrer todos os clientes da filial e dentro de um loop, certo? E depois vai inserir cada valor dentro do banco matriz. Seria algo assim, por exemplo. Então vamos fazer assim, ó. Podemos colocar aqui query filial recebe db filial, certo? E aqui query e aqui select asterisco from clientes. Filial é clientes,
filial clientes. Beleza, então isso aqui ele vai retornar para mim, né? Query filial, olha só aqui, query filial, todos os clientes de lá. Então tá aqui. Opa, eu errei aqui. Será que tem asterisco, né? Esqueci do asterisco. Asterisco from clients é bonito, né? Aí. Então José e João. Beleza. Então, ou seja, já tem um array aqui. Então eu poderia fazer um loop dentro dele agora aqui, digamos assim, ó, for each query filial, digamos, filial. E aqui, para cada loop, eu faço, digamos, uma inserção. Digamos, algo assim, ó, db matriz, ponto. Ou melhor, ponto não, né? Ponto. Aqui a gente tem que dizer agora o nome da tabela, ponto table. Veja que eu estou me conectando aqui agora no banco matriz. Então eu quero inserir aqui dentro da tabela usuários que ele tem lá, né? Então eu vou selecionar a tabela usuários e agora usuários. E agora aqui ó, eu tenho, por exemplo, o método insert. E no método insert eu passo um array aqui dentro com os campos, né? Então nesse caso eu quero inserir o quê? No campo, por exemplo, nome na tabela cliente, eu quero inserir o quê? O campo filial nome, certo? Que é o que vem aqui do nosso loop. Então isso aqui, cada vez que ele fizer uma iteração, né, dentro do loop, ele vai inserir esse registro lá dentro. Então, desse jeito aqui, vamos até apagar isso aqui. É para funcionar, vamos testar para ver. Ó. F5, olha, deu um erro aqui, vamos ver. Aqui eu esqueci que eu tenho que colocar aqui um get result array, para ele retornar em formato array, certo? Vamos ver agora, F5. Então, ele executou, não deu nenhuma mensagem porque eu não coloquei nada lá. Mas aqui, ó, se a gente vir agora a nossa matriz nos usuários, é para ter 4 registros aqui. Olha aí, 4 registros, ou seja, ele copiou os registros da tabela clientes e colocou aqui. Então, veja, essa é uma maneira, né, que você pode usar para fazer, copiar os dados de um lugar para o outro. Claro que isso é só um exemplo, você provavelmente não faria algo assim. Existem algumas maneiras um pouquinho mais eficientes, né, de você fazer esse tipo de coisa, tá? Muito bem. Uma outra maneira também de você informar, né, um novo grupo de conexão também é dessa maneira aqui. Você não precisa, obviamente, digitar tudo isso aqui. Você pode usar também, tá, um helper que o CodeIgniter 4 traz para a gente, que facilita você a conectar ao banco de dados. Então seria algo assim, ó, db connect, certo? Opa, db connect. E o db connect, ele vai, se você não passar nenhum parâmetro, nenhum grupo, veja que ele espera aqui, ó, o nome do banco de dados, tá? E você pode passar o valor aqui e ele aceita você fazer a conexão também. Então a mesma coisa aqui embaixo, né? db connect, e aqui você pode colocar, tá, o nome do banco de dados. Porém aqui eu acho que existe um problema, um erro que eu acabei de detectar aqui, ó. Veja que aqui, ó, ele espera que eu passe o nome de um banco de dados. Mas daqui, ele na verdade eu não passo o banco de dados aqui, eu passo aqui o nome do grupo. Então se eu colocar, digamos aqui, ó, veja só. Então aqui seria, digamos, o filial, certo? Veja que ele espera que na verdade é o seguinte, YT filial. YT filial é um banco que existe aqui, ó. YT filial. Então ele deveria aceitar aqui, correto? Vamos testar para ver. Vamos ver, F5, olha só. Ele não aceitou, por quê? Ele está esperando que é um grupo de conexão, tá? Um grupo de conexão no banco de dados. Então isso aqui está errado. Veja só que temos um bugzinho aqui, ou na verdade aqui nesse método dbConnect, né? Então aqui você não passa o banco de dados, você passa na verdade o nome do grupo. Então o grupo qual que é? O grupo é esse aqui, ó. É esse daqui. Então eu quero me conectar nesse aqui no filial. Filial. Então neste caso aqui, ó, não vai mudar nada aqui, né, no código. F5, veja que ele acabou não conectando aqui, vamos ver. Na verdade eu executei a query, só que eu esqueci que eu estava inserindo aqui. Então vamos comentar isso aqui. Vamos só aqui imprimir o resultado, que é o que? Query filial get result array. Então vão ter mais registros, inclusive ali. Não, na verdade foi na outra tabela que eu inseri. Então veja só. Então se você pode chamar o dbConnect e pode passar aqui o nome do grupo que você quer se conectar, mas existe esse bug aqui, tá? Que pelo que eu detectei, ele espera que você passe um banco de dados, mas não funciona. Tá? Então a maneira de você alterar o banco de dados neste caso aqui é o que? É o jeito que nós vamos ver agora. Então vamos ver agora como que você faz para conectar a um outro banco de dados, tá, da maneira correta, tá? Com um método que traz realmente isso para a gente, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim, ó, vamos vir aqui e voltar aqui ao db, vamos apagar esse aqui, tá? Aqui vai ser somente query, e aqui vai ser somente db, tá? Muito bem, aqui também somente query. Então veja só, digamos então que neste padrão aqui eu estou trabalhando com o banco matriz, correto, que tem clientes, é isso. Eu sempre queria essas coisas, acabo me confundindo. Matriz usuário, matriz usuários, então veja só. Então aqui usuários, então se a gente rodar essa query aqui,
Ele vai trazer para a gente um monte de registro porque eu rodei 2 vezes lá o código, tá? Mas enfim, então estou na matriz. Então eu quero mudar agora para o banco filial, certo? Para um outro banco de dados. Então como que eu faço? Como que eu posso fazer? Então só antes, fazendo uma explicação aqui. Quando que eu usaria este método de troca de banco de dados por aqui? Veja que, quando você tem um banco de dados que está rodando no mesmo endereço, né, então, veja que ambos os bancos aqui, tanto matriz quanto filial, eles estão em localhost, certo? Eles estão no mesmo endereço. Então, basicamente, só está mudando o quê? Daqui para cá, só muda o quê? Só muda o nome do database name, ou melhor, só o database name, só o nome do banco de dados. Então, neste caso, não é necessário, não precisaria criar um outro grupo aqui, né, para mudar somente o banco de dados, porque é só um parâmetro que muda. Tá? O resto é tudo igual. Só justifica você criar um outro parâmetro aqui, né, digamos um outro atributo aqui, ao meu ver, se você tiver, digamos, um outro tipo de banco de dados, digamos um Oracle, um Postgre, um SQL Server, alguma coisa assim, ou então pode ser o mesmo banco, mas digamos em outro endereço, né, ou com outro username, outra senha, enfim. Então, ou seja, se for mudar muito mais parâmetros, né, no seu banco de um para outro, aí, ao meu ver, eu acho que valeria a pena você criar um outro atributo aqui para você trabalhar com ele. Mas neste caso aqui, o que aconteceu? Só mudou o banco de dados, então existe uma maneira mais fácil de alterar de um banco para o outro. E como que eu faço? É bem simples, é bem tranquilo. Então seria assim, ó, db set database, e aqui eu passo o nome do meu banco de dados, nesse caso eu quero trabalhar com o YT filial. Então agora sim, aqui ele espera, ó, veja aqui, se eu parar o mouse aqui em cima, ele espera o nome do banco de dados. Tá? Diferente disso daqui que ele está errado, né? Então ele fala para você passar o banco de dados, mas na verdade ele está esperando o grupo, né? Então aqui sim, então eu conecto aqui, mas aqui eu mudo o meu banco de dados para o YouTube YT filial, e aqui agora neste banco não é mais a tabela usuários, agora é a tabela clientes, tá? Então desta maneira aqui, se eu executar o código agora, ele vai ter que trazer aqui acho que 2 registros somente. Olha aí, 2 registros somente, tá? Então, ou seja, neste caso aqui é muito mais fácil. Claro que aqui eu perdi uma conexão para mudar para outra. Então você vai analisar, obviamente, o que vai ser melhor para você. Tá? Às vezes você vai ter que realmente ter as 2 conexões aqui ao mesmo tempo. Tá? Em variáveis diferentes, certo? Bom, então tá, esta então é uma maneira, né, que você pode usar para fazer esta mudança de banco de dados, através do set database name. Em relação ao grupo do banco de dados, então existe uma maneira um pouco mais fácil, tá? Se você quiser trabalhar desta maneira aqui, independente se você vai ter o banco no mesmo servidor ou não, tá? A gente pode usar isso através de models, tá? Com models fica um pouquinho mais fácil para a gente trabalhar com isso. Então, vamos fazer isso aqui agora. Então, vamos fazer o seguinte, vamos comentar isso aqui. E vamos fazer o quê? Vamos criar aqui 2 models, tá? Um model para a tabela usuários no banco de dados matriz e outro para a tabela clientes no banco de dados filial. Então vamos vir aqui ó, em models, vamos criar 2 aqui. Primeiro vai ser o seguinte, então, novo arquivo, digamos usuário model.php, então php namespace app/models class usuário model extends model, certo? E agora aqui a gente é obrigado, neste caso, a informar pelo menos o nome da tabela. Então, protected table. Qual é a tabela? Tabela usuários, certo? Então, essa tabela aqui vai conectar ali. Tá? Então, do jeito que está aqui, ó, a tabela usuários, por padrão, o CodeIgniter está conectando na tabela matriz, certo? Então, ele vai conectar na tabela usuários. Então, essa aqui que ele vai usar por padrão. Agora, eu quero criar um outro model. Vamos duplicar isso aqui para a gente ganhar tempo. E esse aqui vai se chamar o quê? Cliente model. Então, aqui, cliente model. E aqui vai ser a tabela clientes. Porém, do jeito que está aqui, se eu instanciar este model, esta classe aqui, ele vai dar um erro. Por quê? Porque não existe uma tabela chamada clientes dentro, né, do nosso banco matriz. Existe a tabela usuários. Então vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui ó, no nosso home e vamos instanciar ali, digamos assim. Ó. Por exemplo, assim, matriz model recebe new. Podemos colocar aqui usuário model. Tá? E aqui o cliente vamos deixar para daqui a pouquinho. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos copiar essa aqui de baixo, só para te ganhar um pouquinho mais de tempo aqui. Aqui, tá? E vamos imprimir isso aqui. Então eu quero aqui matriz model.
fazer um find all aqui. Não vou criar um método lá dentro do model só para a gente ganhar tempo. Isso aqui ele já traz para a gente um select asterisco. Dessa maneira aqui, olha só o que vai acontecer. F5. Daí não é para ele dar nenhum erro, por quê? Porque está tudo padrão, né? A tabela existe lá no banco matriz e ele trouxe para a gente os dados aqui. Mas veja só, se eu instanciar agora aqui o outro método, ou melhor, filial model new, que é referente à tabela cliente, certo? Cliente model. Então agora ele vai dar um erro. Eu não vou nem continuar aqui, ó. Eu vou instanciar esse aqui, ele já vai dar um erro. Vamos ver, ó. F5, apesar que não deu. Acho que a gente tem que chamar mais um método aqui. Vamos colocar aqui então, ó, filial model. Tá? Ele vai tentar agora o quê? Chamar o método a tabela clientes, tá? Então vamos ver. F5, olha aí, deu erro, ou seja, não existe essa tabela clientes, tá? Então, veja só, eu preciso dizer agora que este model, o cliente model, ele faz parte de um outro grupo. Eu quero que ele conecte no grupo aqui, ó, no grupo filial. Como que eu faço isso? Então agora é muito simples. Aqui no próprio model eu venho e crio mais um atributo aqui chamado o seguinte, ó, protected db group, desta maneira aqui. Qual vai ser o nome? Filial. Então agora é para funcionar. F5, olha aí, funcionou. Tá? Então, dessa maneira aqui, ó, eu já sei, eu não preciso fazer configurações a mais. Eu já sei que sempre quando eu instanciar aqui este model, ele já vai conectar no grupo padrão. E usar o model, mesma maneira. Então, eu posso ter os dois agora aqui. Ó, vamos concatenar os dois aqui. Então, aqui seria o matriz model. Então, ele vai dar um find all em todos aqui. Vou colocar aqui um hr, echo hr. Ele criar uma linha para a gente aí. Então vamos ver. F5, então olha aí, os dois registros funcionando. Então, esse aqui é do matriz, né, do banco matriz, e esse aqui é do banco filial. E de um jeito bem mais fácil, né? Então, eu acabei te mostrando a parte mais complicada, mais difícil, tá? Mas esse aqui seria o jeito mais fácil, mais transparente, porque quando você instancia o model, você não precisa se preocupar em ter que mudar banco de dados ou passar um monte de conexão nova. O model, quando você trabalha com o model, tudo fica muito mais fácil no CodeIgniter 4, né? Então, sempre trabalhe com models, tá? Sempre use um model, crie um model para a sua tabela e configure para cada um onde ele vai se conectar, em qual grupo vai se conectar, tá? E aqui daí você pode criar, né, quantos você quiser aqui. Então eu criei somente dois aqui, né? E posso criar quantos eu quiser aqui. E você pode criar quantos models você quiser também, cada um apontando para o DB Group padrão. E se você não informar o DB Group, ele vai para o Default Group, que é este daqui, para o padrão, né, que o CodeIgniter usa como conexão. Tá? Fechado? Então espero que tenha te ajudado aí, de alguma maneira, a você esclarecer mais essa parte de como trabalhar com mais de um banco de dados no CodeIgniter 4. Eu uso bastante isso, tá? Já fiz algum sistema que trabalha com 3 bancos de dados diferentes aí. Tá? Isso aqui é muito útil, inclusive no CodeIgniter 3. Tá? Isso aqui é muito útil você saber isso aqui, porque ele pode salvar bastante a sua vida. Fechado? Então é isso, um grande abraço e até um próximo vídeo.